uma nova orientação que deixa muitos pais incrédulos. A partir dos 6 meses, os bebês devem consumir a mesma comida dos adultos. A recomendação é da Organização Mundial da Saúde. Já foi adotada pela maioria dos pediatras. Será o fim da tradicional papinha? Um bebê à mesa, mas nada de papinha. No cardápio, comida de gente grande. Arroz, feijão, legumes, purê, carnes e frutas. E o mais surpreendente, alimentos inteiros. Eu nunca triturei nada. Na família da Luísa, o cardápio das crianças é igualzinho ao cardápio dos adultos. Com um pouquinho menos de sal, né, Luísa? Isso. Mas basicamente os mesmos alimentos. Então, por exemplo, no prato da Maria Clara hoje tem arroz feijão, arroz integral, né? Isso. Purezinho de batata ou mandioca esse? De mandioca. Purezinho de mandioca, uns legumes e o peixe. E o prato do Miguel, que tem 8 meses, está na fase da introdução alimentar, tem a mesma coisa. É isso? Não tem nenhuma diferença. A única diferença é que eu vou dar uma amassadinha para poder ficar um pouco mais fácil dele comer, mas só isso. Foi assim também com a filha mais velha da Luísa e do Danilo. Maria Clara hoje tem 5 anos. Ela comia bastante, então a gente se assustava com o próprio prato que ela comia, né? Então, prato bonito, cheio de cor, cheio de arroz, feijão, carne, verduras, tudo isso um pouco misturado, né? E ela comia que pedia mais. É cada dia maior o número de bebês que experimentam alimentos considerados de adulto a partir dos 6 meses de vida. A gente desde cedo oferece comida parecida com a nossa, então ela come super bem. A gente dá a oferta do alimento separado, né? Para poder a criança conhecer o sabor de cada alimento, né? Nestes casos, pais e mães ganharam um aliado importante. As regras para a introdução alimentar mudaram, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem como base estudos da Organização Mundial da Saúde. Não existe alimento proibido, porque a criança consegue, sim, fisiologicamente digeri-lo de uma forma correta a partir de uma determinada idade. Hoje o que a gente quer é dar alimentos que possam ser mais facilmente modificados em textura, que possam ser mais fáceis de ser separados no sabor, que tenham odores diferentes, para que a criança possa explorar e experimentar. O Miguel já se acostumou. É um bebê bom de garfo. Só no garfinho, e aí a gente dá uma misturadinha, põe um pouquinho de azeite, e para botar uma gordurinha, e aí dá uma mexidinha. E qualquer tipo de carne? Qualquer tipo de carne. Já dei para ele todos os tipos de carne, peixe, frango, tudo. Porque tinha uma história de carne de porco, por exemplo, antigamente, né? Não tem restrição. Não. Se a gente vai comer, ele também come. E não é que a Luísa tá certa. Ao contrário do que muita gente pensa, a carne de porco pode sim ser consumida pelos bebês com mais de 6 meses de vida. Algumas das partes do porco têm muito menos gordura do que a carne de frango, muito menos do que a carne de vaca. Então, por que não utilizar? Luísa ficou preocupada antes de introduzir alimentos inteiros no cardápio dos bebês. Como é que eu vou dar uma comida inteira para uma criança que não tem dente, né? A gente acha que não vai conseguir mastigar, enfim. E aí foi quando a nutricionista entrou com as informações, né? De que não, ele vai saber, se entrar um pedaço maior, ele vai colocar sozinho para fora, não se preocupa. Janaína tem a mesma preocupação. E se a criança engasgar? Eu acho que é um risco muito grande para uma criança que não sabe ainda engolir. E assim, o que eu faço, eu vou atrasar ela uma semana. Ela vai começar com a introdução da papinha pastosa e depois eu vou colocando aos poucos os pedacinhos, né? Ela não precisa ter os dentes para mastigar. Ela tem uma força de mandíbula que é bastante forte. Se você colocar o dedo na boca da criança, a criança fechando a boca, você vai sentir uma pressão muito grande. Ela não vai conseguir cortar, mas ela consegue amassar. Então, ela consegue levantar o alimento, colocar, separar, e aí sim ela vai deglutir. Então, obviamente, eu não vou dar um bife para a criança, mas eu consigo dar carne, por exemplo, moída, carne amassada, carne desfiada, que a criança consegue muito bem, mesmo sem dente, mastigar e aí engolir.
A Marília também aderiu. Ela apresentou 100 alimentos diferentes ao filho antes de ele completar 1 ano de vida. Tudo registrado em fotos e vídeos. Eu comecei a registrar, tirar as fotos, colocar anotado no caderninho. E aí as pessoas começaram a gostar e começaram a achar legal. E aí uma amiga minha falou, Marília, coloca num blog. O primeiro alimento da vida de Bernardo foi um abacate. Ele adorou, se lambuzou inteiro. E olha só esse vídeo do garotinho devorando uma manga. É fruta para todo lado. Mas é preciso tomar alguns cuidados na hora de apresentar novos alimentos ao bebê. A criança não come açúcar, a criança não come sal até 1 ano de idade, a criança não vai comer alimentos ultraprocessados, ela vai comer comida de verdade. A criança vai comer a quantidade que ela escolher. Então, cuidado com a quantidade e com os temperos. Posso usar temperos? Sim, eu posso usar temperos e é uma forma muito legal de modificar sabores. Mas eu vou tomar muito cuidado com excesso de sal, excesso de pimenta, excesso de algumas preparações que podem irritar a criança que ainda está numa fase de crescimento e desenvolvimento. É preciso ficar atento também à postura da criança para evitar acidentes. Ela precisa estar em condição de se sentar, apoiada ou sozinha, sentar num cadeirão ou em uma forma de apoio. Ela precisa ter o pescoço firme, ela precisa conseguir abrir a boca e fazer um mecanismo de colocar na boca, fechar a boca, mastigar e depois deglutir. Então, tudo isso tem um período de tempo, que quase sempre está a partir do 5º, 6º mês de idade. Alguns alimentos ainda geram dúvidas. Ovo. O ovo hoje é um alimento com uma proteína muito adequada, uma fonte de outros nutrientes que são muito importantes, que podem sim, a partir do 6º mês de vida, podem sim fazer parte da alimentação da criança. Mas e agora? Com o bebê e os alimentos cada vez mais próximos, será que a velha papinha está com os dias contados? Entre os pediatras, opiniões divididas. Ela vai segurar um pedacinho de batata ou uma cenoura cozida, tal. Então, tudo isso é interessante, tá? Mas que isso vai ter diferença lá no final em nutrição, acho pouco provável. A gente não gosta muito do liquidificador. O liquidificador homogeniza demais. Nós não gostamos muito da famosa peneira, que nós passamos tudo na peneira, porque fica muito, muito simples, muito fácil, tem muito pouco trabalho para a criança. E a gente quer que a criança vá gradativamente aumentando a forma de mastigar, de sentir, de lamber, de tocar, de sentir coisas diferentes. Luísa está satisfeita com os resultados da escolha que fez. Nem a Maria Clara, nem o Miguel conheceram a papinha e comem muito bem. E eu dou a laranja inteira para ele. Eu parto lá no descasco, parto lá no meio, tiro os caroços e deixo lá. E ele se vira. E aí ele come a fruta inteira. Nunca se engasgou. Nunca tive problema nenhum com engasgo com ele.